E o Tema Quente está de volta, hoje discutindo a maioridade penal. Queria ver com o senhor, doutor Ari, uma coisa que se critica muito a respeito dessa questão da maioridade penal é que as infrações, as penalidades impostas aos adolescentes hoje, elas acabam não sendo efetivas ou acabam não sendo muitas vezes cumpridas. A gente vê, por exemplo, adolescentes que estão sob vigilância provisória, monitoramento do Estado, acabam sendo colocados de volta do local onde eles saíram. Então, quer dizer, eles voltam a conviver com criminosos, voltam a ser expostos ao mesmo tipo de problema em que eles viviam antes de serem levados para, por exemplo, a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que o ECA tem falhado em cumprir essas medidas? Eu acho que aí a coisa é muito maior do que o ECA falhado nas medidas. Aí a gente passa por todo um problema social. Esse jovem que foi muitas vezes parar na Fundação Casa, ele mora numa região extremamente violenta, onde ele convive com o tráfico, e ele não tem outras condições, lá é a moradia dele, lá é o ambiente dele, lá estão os amigos de sempre dele. Que muitas vezes pressionam para que ele volte ao crime, são ameaçados, né, muitas vezes. Então, eu acho que assim, tem que se fazer, aí a gente vai muito longe, mas não é algo impossível, que é a questão social, de se dar oportunidades desse jovem ter acesso à escola, desse jovem ter condições de arrumar um emprego no futuro, passa pelo aprimoramento dele no tratamento socioeducativo, dele ter cursos profissionalizantes, para ele ter opções que não só o crime. Aí não vejo como uma falha do ECA, eu vejo como uma falha de todo o nosso sistema social, que é muito escasso. O que o senhor acha? A liberdade assistida, por exemplo, que é esse caso, acaba sendo uma pena difícil de cumprir, de fazer com que o jovem se recupere efetivamente? Essa questão é muito mais complexa, como colocou o doutor Ari, até porque nós não precisamos esperar um psicopata atacar para que ele seja atendido, né? Ou aprisionado ou cumprir internação. Ele tem que ter um atendimento preventivo, né? Através de locais adequados, através de um monitoramento, através do centros de apoio psicossociais. Então, é através da internação, quando for devidamente necessária, no caso de psiquiatria. E também nós sabemos, se o jovem ele busca uma vaga no comércio, não tem, na escola não tem, ele vai para a boca de fumo, ele vai para o crime. Então, nós temos que também fechar esses verdadeiros celeiros de infratores. Nós precisamos de locais que tenham políticas públicas que funcionem, escola de qualidade, centros de convivência e oportunidades de cultura, de esporte, de lazer, de profissionalização, porque também não adianta, o que inibe o criminoso não é propriamente o tamanho da pena, é a certeza de punição e também ele ter as oportunidades adequadas para não se tornar criminoso, porque depois recuperar, ressocializar é muito mais difícil e muito mais caro. Agora, por exemplo, você falou que o ideal seria que a gente tivesse uma educação adequada, lazer para todos os adolescentes, mas levando em conta que isso deve demorar um pouco mais, é um processo um pouco complicado que a gente vê no país. Como é que pode se resolver isso num prazo mais curto, por exemplo? Você me perguntou da liberdade assistida, da prestação de serviço à comunidade. Essa lei de execução de medidas socioeducativas que entra em vigor em abril, ela também prevê que os municípios, todos os municípios, têm que ter os programas de liberdade assistida, de prestação de serviço à comunidade, e se não tiver, e também não tiver de forma adequada, com uma equipe técnica, com orientação, providenciando cursos profissionalizantes, escola, oportunidades, os gestores vão ser responsabilizados. Assim também aqueles que mantiverem unidades de internação superlotadas, com maus tratos, com equipe inadequada. Responsabilizados de que forma? Inclusive em casos de improbidade administrativa, em casos de perda de bens, de indenizações que vão ter que pagar. Então, até criminalmente também podem responder os gestores pelo descumprimento das suas obrigações. Agora, uma coisa que se costuma falar é que os criminosos mais velhos acabam usando os mais novos para cometer atos muitas vezes mais violentos, por saberem que eles não vão poder ser punidos. A senhora acha, uma outra proposta que costuma aparecer é a de aumentar a pena para criminosos que utilizarem menores para cometer atos ilícitos. O que a senhora acha disso? Eu acho que, sem dúvida, é fundamental que isso ocorra. Existem muitas propostas em Brasília nesse sentido. Só que eu vejo, assim, o nosso legislador, e assim, o doutor Ariel colocou em determinado momento a questão do clamor popular, de dar
uma satisfação à população, mas eu vejo que com clamor ou sem clamor as coisas não acontecem. O nosso legislador tem muita dificuldade de resolver, ou pelo menos tentar ir no caminho de solucionar essas questões que dizem respeito à violência. E por que o senhor acha isso? Porque é popular no momento em que se discute, mas depois fica impopular? Por que é você acha popular que no momento que se discute, isso dá voto, crimes porque aparece na televisão. repercussão? E acho que, infelizmente, muitas vezes ele está legislando em causa própria. Acho que uma dos caminhos fundamentais é que seja aplicada essa medida, de que o maior que utilizar menor, ou que não utilizar, não precisa ficar nem comprovado, que tiver a participação de menor num crime, ele tem que ter a pena agravada. Isso mesmo que o menor não tenha importante. Cometido efetivamente o crime. Mesmo que se ele estiver junto, o maior deve responder por isso. Isso passa, sem dúvida nenhuma, pela colocação que o doutor Ariel falou aqui, mencionou, de que é a certeza da punição. Muitas vezes, mais do que criar novas leis, é a certeza da punição. Parar com essa brincadeira, eu acho que é uma verdadeira brincadeira, essas reduções de penas que nós assistimos. Às vezes você tem um homicida que em 5, 6 anos está em liberdade e cumpriu a sua pena porque conseguiu reduções. Isso eu acho que é um verdadeiro escândalo. A vida no nosso país se tornou muito barata. O significado de se matar é uma coisa banal hoje em dia. As pessoas andam em carros blindados como se fosse uma coisa absolutamente normal. Isso me choca. A ONG da qual o senhor participa, qual que é o objetivo? Luta pelo quê? O objetivo dessa ONG são projetos justamente ligados à segurança e à educação. É procurar, muitas vezes, suprir, a função das ONGs é suprir a ausência do Estado. A presença do Estado nas periferias, onde a violência é muito maior, e muitas vezes inexiste. Faltam escolas, faltam creches, falta trabalho e falta planejamento para o cidadão não ter que, às vezes, viajar 3, 4 horas de ônibus para chegar num local de trabalho. Falta, sim, um planejamento da sociedade, falta a presença do Estado, com escolas para todos os jovens, com possibilidades de progressão na vida, de ele ver uma possibilidade de um futuro. Isso, inevitavelmente, vai levá-lo ao crime.